Tem um áudio causando uma polêmica enorme de que a deputada Joyce teria sugerido a criação de perfis falsos na internet. Eu não li bem a denúncia, esse áudio está no R7, não é? Eu não sei se você tem o áudio aí, Garrafa. Você tem o áudio? Tem aqui, tá na mão. A deputada estava dando uma entrevista aí no programa do Lacombe, que era da Silvia Popovic também, e parece que a deputada subiu para o estúdio, é isso? Depois que ela soube que a gente estava com esse áudio. Aí está a deputada Joyce. Deputada, eu posso rodar o áudio primeiro? Bom dia, como vai a senhora? Tudo bem? Bom dia, Datena, tudo bem, e você? Fique à vontade, pode rodar. Então, você tem esse áudio aí, o Garrafa? Rode o áudio, por favor. Vamos lá. Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim, entendeu? O que quer dizer esse áudio? A senhora reconhece que é a voz da senhora? A senhora sugere realmente que se crie perfis falsos contra os robôs que a senhora disse que estão atacando a senhora? Vamos lá, Datena. Vamos lá, Datena, a gente está com um pequeno delay aqui. Há uma forçação de barra de uma construção de narrativa que é típica do presidente da República, que ele tentou começar com essa construção de narrativa ontem, ao dizer que uma deputada de São Paulo estava sugerindo a criação de perfis falsos. Em nenhum momento há qualquer citação de perfis falsos. Eu peço para grupos de apoiadores, eu tenho muitos grupos de apoiadores no WhatsApp, as tias de WhatsApp, que me apoiam, para que no momento em que eu estou sendo atacada covardemente por essa milícia que tem o seu coração dentro do Palácio do Planalto, as pessoas de bem criem perfis para virem em minha defesa, para me ajudarem nessa guerra, porque eu estava sozinha lutando numa guerra que agora nós estamos vendo que eu tinha razão quando eles fazem a mesma coisa com o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Em nenhum momento há qualquer citação de perfil fake, isso é do modus operandi do gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto e, lamentavelmente, quando o presidente da República vem a público tentando induzir essa narrativa, para mim, ele assina o atestado de culpa de ser o chefe do gabinete do ódio. Ademais, vou pedir para que a Polícia Federal investigue, pegue o meu celular, porque eu quero saber se tem grampo ilegal dentro do meu celular. Não adianta essa gente tentar me colocar no mesmo bolo, na mesma lama em que eles estão, porque eu conduzo a minha vida com a espinha ereta e com o coração tranquilo. E as minhas redes sociais, depois que eu fui na CPI da fake news, todas já foram periciadas, justamente porque, por óbvio, eu levei informações que chacoalharam aí a República e que vão desembocar, pode aguardar, Datena, em gente na cadeia. Quando a senhora diz criar perfil, significa o quê? Se é criação de perfil, é um perfil que não exista. Exatamente. As tias de WhatsApp, muitas delas não estão no Instagram e não estão no Twitter, principalmente. Porque o Twitter é um local mais para influenciadores, é um local em que está muito a imprensa, é um local que gera muita notícia. Não é uma rede social exatamente popular em que todo mundo esteja. Então, criar um perfil significa você entrar com um e-mail, joyce@zedascoves.com.br, colocar um nome qualquer, ou o seu próprio nome, ou um apelido, e você participar daquela rede social. Isso é criar um perfil. É você entrar com o seu nome, seu CPF, colocar lá quem é você, qual é o seu e-mail, que através do seu e-mail, qualquer investigação consegue chegar onde você está, pelo seu computador, e entrar na rede social para fazer a defesa daqueles que você acreditam. Então, sim, um pedido de socorro que eu fiz aos grupos de WhatsApp que me acompanham, e é muito estranho que no momento em que o Brasil vive esse estardalhaço no meio de uma pandemia, no meio do que fizeram com o juiz Sérgio Moro, que vem o presidente da República, como um moleque de recados, fazer esse tipo de coisa. De novo, pedirei perícia no meu telefone, quero saber se há grampo ilegal, quero saber se a BIM paralela, que teoricamente foi impedida de funcionar lá atrás, de fato está funcionando. Então, isso vai ser levado às últimas consequências, porque apesar de não ter nada demais no áudio, eu quero saber se fizeram com o meu celular como fizeram com o Sérgio Moro, que entraram, hackearam, roubaram informações e de outros tantos componentes aí do nosso poder, da nossa República. Quando a senhora pede para criar perfis, seriam perfis verdadeiros com CPF, porque a exigência de CPF para você criar um perfil com dados concretos, é isso?
perfis de pessoas reais, não de robôs, para que possam vir e me ajudar em minha defesa. Perfis de pessoas reais. O que são os perfis fakes, né? O que são os robôs? São máquinas, são pessoas que não existem. Uma pessoa pode ter 1, 2, 3, 4 perfis, desde que ela assuma a responsabilidade pelo que está escrevendo. Desde que ela assuma. Eu, por exemplo, tenho o meu perfil Joyce Hasselman, tenho um perfil Equipe JH, tá assumindo lá, é Equipe JH que tá lá. Tenho o perfil Apoiadores da Joyce, Amigos da Joyce, que são perfis em que se assume que está lá, você assume que você tá lá e que você tá defendendo aquilo que você acredita. Não são talvez robôs a senhora como perfis fakes. Só para ajudar o seu raciocínio, talvez a senhora tenha usado mal a palavra criar, né? Não seria criar. Que criar parece que é você inventar alguma coisa. Não, Datena, você não tem como entrar numa rede social sem criar um perfil. Não existe, não tem possibilidade. Você não consegue comentar, por exemplo, ou entrar numa discussão no Twitter sem você criar um perfil. A palavra técnica é essa. Criar perfil. Essa é a palavra mas localizando técnica. Apoiadores legais e existentes. Claro, eu não tenho dinheiro para ter milícia como o governo tem. Eu não tenho financiamento como o governo tem e nem coloco meus assessores para fazer esse tipo de coisa. Então, eu tenho uma equipe de comunicação, por óbvio, essa equipe de comunicação me ajuda nessa luta nas redes sociais, me ajuda de maneira clara, franca, isso aí é uma outra história, mas eu não tenho milícias digitais. O disparo de um robô custa R$20 mil. Eu mostrei que na rede do presidente, na rede de um dos filhos do presidente, você tem ali 30% de robôs. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho dinheiro para fazer isso e nem faria, porque não é legal. Então, eu preciso de gente de bem. Eu preciso que a tia do WhatsApp crie perfil quando ela quiser me defender e diga, Joyce, confio em você, bacana, é isso aí, vamos falar a verdade. É isso que eu preciso, é simples assim. Agora, qual é a ilegalidade em se pedir ajuda no momento em que eu estava passando pelo maior massacre que já se passou dentro das redes sociais. Até gente que me tinha como inimiga disse, olha, eu nunca vi nada parecido comigo, com isso. Recebi solidariedade, inclusive, de integrantes do Palácio do Planalto, que não compactuam com o gabinete do ódio. E eu não vou medir esforços para chegar às últimas consequências pela verdade, Datena. Como disse o Sérgio Moro, verdade acima de tudo. Essa gente é mentirosa, canalha e está cometendo crime. E eu vou até o fim. O Moro também disse que tem provas e que apresentaria na medida que fosse necessário. A senhora tem provas gravadas desse gabinete do ódio? Eu apresentei na CPI da Fake News provas. Eu posso, inclusive, encaminhar prints para você. Durante a CPI da Fake News, durante o meu depoimento, Datena, nós conseguimos entrar em um dos grupos chamado Secret 2.0 Gabinete do Ódio, GO, que era como eles mesmos batizaram esse grupo de estimular o ódio e passar informações fakes. Eles mesmos estimularam, colocaram esse nome, batizaram com esse nome, Gabinete do Ódio. Um dos integrantes do Gabinete do Ódio, arrependido daquilo que estava fazendo, porque lá atrás ele imaginou que era... vamos combater aqui o que está ilegal, o que está imoral, vamos combater o PT, e depois eles viram que estavam fazendo a mesma coisa que o PT fazia. Então ele se arrependeu. E deu a senha e nós conseguimos entrar nesse gabinete do ódio, nesse grupo do gabinete do ódio no Instagram, e eu passei todos os prints, tanto para o STF quanto para a própria CPI da Fake News, e durante o meu depoimento, eles começaram a conversar. E o diálogo era mais ou menos assim, puxa, pegaram a gente, meu Deus do céu, e agora? Passaram o calendário de ataques, vamos apagar o grupo, e aí eles apagaram o grupo, mas os prints já estavam feitos, tudo documentado no momento do meu depoimento à CPI. A senhora teria algum áudio do presidente gravado que apontasse algum crime cometido pelo presidente? Eu tenho várias conversas com o presidente gravadas, mas eu, por enquanto, me reservo o direito de não publicar áudios pessoais do presidente, ainda que o presidente esteja agindo de forma canalha comigo, em especial tentando construir essa narrativa de que eu estimulei criação de perfis falsos, que é uma mentira. Eu vou ver qual é a medida legal que eu possa tomar contra o presidente da República, porque em nenhum momento eu falo em perfis falsos, não é do meu perfil fazer isso, não é o meu estilo fazer isso, todo mundo sabe que eu tenho cara limpa, eu vou pra guerra, é o meu jeito. Então, isso vai ser levado às altas consequências, mas o presidente tem muitas mensagens feias que ele me mandou, sim, pelo WhatsApp, com dossiês, falando de gente que não devia falar, da forma como o presidente não devia falar, e eu resguardei isso o tempo todo pelo pouquinho de respeito que ainda resta por ele e pelo respeito que eu tenho a mim.
Mas eu não quis entregar essas conversas. Que o presidente disse para a senhora, há crimes desses áudios, ou falta de decoro, ou falta de educação, ou há crimes do que o presidente disse para a senhora nesses áudios que a senhora tem? Datena, eu não vou revelar os áudios que eu tenho com o presidente, a não ser que seja numa investigação. Mas a senhora é exposta agora por um áudio que... mas eu não sou canalha como eles, Datena. Eles estão fazendo um jogo sujo, eu não farei a mesma coisa. Ninguém vai pegar uma régua para rebater ninguém vai pegar uma régua e me colocar no mesmo nível dessa gente. Eu tenho decência, hombridade, moral. Reviraram a minha vida inteira, Datena, depois que eu fui na CPI da fake news. Chegaram a fazer filmagens, para você ter uma ideia. O assessor do Eduardo Bolsonaro, que comandava o Bolsofeios, um dos grupos do Gabinete do Ódio, chegou a fazer filmagens minhas, entrando no meu apartamento em Brasília, com gente para me proteger, porque eu tô ameaçada de morte, tenho que andar de carro blindado, tenho que andar com escolta o tempo todo, né? Chegou a fazer filmagem e dizer, eu vi você entrando com gente no seu apartamento, vou falar para o seu marido, como se eu fosse esse tipo de pessoa. Olha o nível que essa gente faz, o nível de trabalho sujo que essa gente faz. Então, eu jamais serei nivelada com essa gente, eu não faço a mesma coisa que eles fazem. Os vazamentos que o ministro Moro forneceu à Rede Globo naquela entrevista, a senhora é favorável àquele tipo de vazamento, inclusive com uma afilhada dele? Olha, deixa eu falar um bastidor aqui, viu? Essa coisa de afilhada, padrinho de casamento, não sei o quê. A história não é bem essa como estão vendendo, não, tá? Nunca houve muita intimidade entre a deputada e o ministro Sérgio Moro, então o ministro Sérgio Moro. O que havia era que o marido, né, então noivo da deputada, trabalha, né, diretamente com o ministro, e aí houve aquele convite, aquela coisa meio constrangedora, vou, não vou, tal, teve que aceitar e pronto. Se forçou uma barra para se mostrar uma amizade, uma intimidade, ai, meu padrinho, isso não existe, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Sérgio Moro é um ícone do combate à corrupção. Foi quem assinou com a sua caneta, né, o despacho de Lula para a cadeia. É um homem que enfrentou todo tipo de corte de milícia à época do PT. Se ele mostrou esses prints, Datena, é porque há muita coisa aí por debaixo desse angu que a gente não está vendo e não está sabendo. O ministro engoliu todos os tipos de sapo, isso eu posso falar porque eu acompanhei, eu não vou falar nada que eu não acompanhei, eu estava lá, eu era líder do governo, eu era líder desse governo no Congresso Nacional. A primeira mulher em primeiro mandato a liderar um governo e um governo que se tornou esquizofrênico. Eu estava lá dentro, eu vi quantas vezes tentaram interferir dentro da Polícia Federal, quantas vezes o presidente tentou tirar o valeixo. E a pergunta é por quê? Por que esse desespero em tirar o valeixo? Por que o desespero em colocar alguém tão próximo da família, amigo da família, ferindo de morte o princípio da impessoalidade que é constitucional? O presidente não pode transformar ou querer transformar a PF numa Gestapo sua. Uma Gestapo para chamar de sua, para perseguir pessoas, para fazer dossiês, como lá atrás eles queriam fazer, né, o próprio filho do presidente, criar uma BIM paralela. Então é muito grave. Se o ministro mostrou, e veja que ele mostrou pouca coisa, mas se o ministro mostrou e deixou claro que não está à venda, é porque certamente ele sabe aí a máquina do ódio que está envolvida e do gabinete do ódio para tentar denegrir a imagem do ex-ministro Sérgio Moro. Vocês vejam que na semana passada é o mesmo modus operandi. Eles pegam aí um Zé Ruela de internet, alguém que tem um blogzinho pequeno ou um canalzinho pequeno no YouTube, municiam e dizem, segura, porque se o processo vier, a gente dá conta, a gente paga, né? Pegaram aí uma pessoa desconhecida que gravou vídeos na internet dizendo que a esposa do então ministro Sérgio Moro recebeu propina de um doleiro, sei lá das quantas. Olha o tamanho do absurdo. Esse homem foi investigado de todo jeito, de maneira ilegal, quando enfrentou o PT e agora que está enfrentando essa corja, eu quero só deixar bem claro, é uma corja específica dentro do Palácio do Planalto. Eu não estou me referindo a todo o governo, porque eu continuo acreditando no Paulo Guedes, eu continuo acreditando na Tereza Cristina, eu continuo acreditando no Tarcísio. Ainda há pessoas boas dentro desse governo que seguram esse governo. Mas o principal braço que mantinha esse governo, né, em pé, ou a principal perna que mantinha esse governo em pé, era Sérgio Moro. E se o Moro não aguentou, você imagina o que tem por debaixo desse angu. Mas eu comecei a pensar de uma forma diferente, porque o Moro, eu sempre fui um defensor do Moro, né? Até no momento quando o Moro saiu, eu falei, olha, o presidente cometeu um erro porque era o melhor ministro que ele tinha, o mais bem aprovado e tal, em pesquisas e daí por diante.
Quando eu soube do áudio da Carla Zambelli, ele foi padrinho dela, isso é claro que foi. Se é da forma que a senhora falou, eu não posso afirmar, a senhora tem muito mais conhecimento do que eu, mas ele foi padrinho dela. Se a senhora diz que ele tem documentos ou provas que ele produziu durante o ministério que ele esteve à frente da Justiça, não seria o mesmo modus operandi dele atuar como a esquerda diz que ele atuou no impeachment da Dilma e no julgamento do Lula e outros políticos, fornecendo de forma ilegal, não pessoas que ele pudesse, que os procuradores pudessem investigar, porque a esquerda e a direita queimaram a camiseta dele nesse fim de semana. A senhora está falando da esposa do ministro, a senhora tem contato com a esposa do ministro ou teve algum contato com o ministro depois que ele saiu do ministério, deputada? Eu tenho muito respeito pelo ex-ministro Sérgio Moro, pela família do Sérgio Moro. Por óbvio que prestei minha solidariedade ao então ministro, não poderia ser diferente, porque eu vi o que estava acontecendo, já tinha visto os bastidores disso, estando dentro do governo, como eu disse para você. Então, sim, prestei as minhas solidariedades tanto a Rosângela Moro quanto ao Sérgio Moro, que qualquer pessoa de bem, que conhece o casal, que tem contato com o casal faria, ponto. Nada mais do que isso, As provas que o Sérgio Moro tem ou não tem, isso cabe ao Sérgio Moro dizer. Eu não tenho procuração para falar do Sérgio Moro. O que eu estou dizendo é que eu falo pelo que eu sei. Um homem que eu conheço, eu fui biógrafa dele, um homem que eu admiro, um homem que tem uma luta de combate à corrupção e que foi um símbolo do governo, um homem que deixou 22 anos de magistratura da Atena com um futuro absolutamente confortável, uma aposentadoria integral, podendo se aposentar como desembargador ou que lá na frente até ministro, mas que teve uma promessa do presidente da República e o presidente da República prometeu sentado que não cumpriu em pé. Isso não é papel de homem. Homem tem palavra e cumpre. Ele disse, inclusive, publicamente, não é uma conversa olho no olho com o ministro. Ele disse, a porteira está fechada, os cargos são do ministro, o combate à corrupção será a bandeira aqui desse país. Nós sabemos que a economia é extremamente importante, mas nós somos eleitos com a bandeira do combate à corrupção e da segurança pública. Foi essa a bandeira que nos levou lá. Porque o presidente aprendeu a ser um pouquinho liberal no caminho, porque ele ainda não é. O Paulo Guedes é que trouxe esse tom liberal para o governo, mas o governo se elegeu como um governo conservador. Então o Sérgio Moro deixou tudo para trás acreditando num projeto de país. Não é num projeto de governo, não é num projeto de poder, porque o Sérgio Moro não está nem aí para isso. Mas num projeto de país, em contribuir com o país. E ele foi apunhalado pelas costas. Foi isso que aconteceu. No momento em que, com medo de que as investigações da Polícia Federal chegassem aos seus filhos, o presidente resolve colocar um amigo do Carlos Bolsonaro na Polícia Federal. De novo, fere o princípio da impessoalidade. Eu não tenho nada contra o Ramagem. Pessoalmente, não tenho nada. Agora, o enredo que se construiu em torno dele, lamentavelmente, prejudica o currículo do próprio Ramagem. Lá atrás, o Carlos queria montar uma BIM paralela e queria que o Ramagem comandasse. Isso foi impedido. Se o Ramagem compactou com isso ou não, eu não sei. Eu sei que o Carlos queria, eu sei a questão política, não a questão técnica. Que o Carlos queria e que o Bebiano e o Santos Cruz, à época, impediram isso. O próprio general Heleno que ele aceitando, ele vai fazer isso agora? Não, eu estou dizendo que ele é amigo demais da família para dizer não. E isso é um perigo. O que o presidente quer é alguém que entregue informações sigilosas para ele. Ele mesmo disse, não sou eu que estou dizendo. Ele disse no seu pronunciamento. Eu quero informações. Eu quero informações sigilosas. Não pode, Datena. Um presidente, ele não está acima da Constituição. Ele não está acima do povo. O presidente foi eleito pelo povo, mas ele tem que honrar a Constituição, respeitar os poderes, respeitar o parlamento e não fazer esse tipo de molecagem que o nosso presidente está fazendo. Eu fico pensando se tem jeito, se ainda tem jeito para o presidente colocar a sua cabeça no lugar e parar de fazer tanta besteira, porque se fosse pelas ações do presidente da República e se os ministros não tivessem destinados e predestinados a ajudar esse país, hoje no poder só estaria Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro da Rachadinha, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro do Gabinete do Ódio. As pessoas têm que engolir sapo para tentar ajudar o Brasil. É isso que está acontecendo. Eu engoli sapo 8 meses, porque eu queria entregar a reforma da Previdência. E eu fiquei engolindo todos os sapos. Não interessava. Eu sabia que estavam me atacando, eu sabia. Continuei rodando o Brasil, entreguei a reforma da Previdência, pronto, cumpri meu papel. E aí parei de engolir sapo. A mesma coisa aconteceu com o Sérgio Moro. Alguns aguentaram mais, outros aguentaram menos.
Não é possível mais isso. O Brasil precisa de um mínimo de paz, pelo amor de Deus. Nós elegemos alguém para fazer diferente do PT e eles estão fazendo igual ou pior. Essa coisa de dividir para governar, dividir para governar. Cadê a unificação do país tão prometida? Aonde está? Eu estou tentando lutar por isso, mas de que jeito? Quando você tem dentro do Palácio do Planalto gente cometendo crime e cometendo fake news e o próprio presidente referendando isso e espalhando isso. É uma vergonha. No momento em que a gente precisa de paz e tranquilidade, a senhora não julga que não foi muito apropriado o ministro Moro ter saído dizendo que o presidente queria alguém que lhe fornecesse informações e obviamente que produzindo aí praticamente provas para que seja investigado, como vai ser investigado e julgado pelo Supremo e depois pode ir à Câmara até um processo de impeachment contra o presidente. Eu protocolei o processo de impeachment. O primeiro foi eu que protocolei. Mas num momento como esse não teria sido impróprio o Moro ter dito o que disse, sem apresentar as provas necessárias ali no local e depois vazando para a TV Globo algumas informações de ordem particular, que a senhora mesmo se recusa a mostrar os áudios que tem do presidente, talvez para não prejudicá-lo, é isso? Me recuso, Datena, porque eu tenho vergonha de algumas coisas que o presidente escreveu e gravou para mim. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de mostrar para a população brasileira a forma com que ele ataca pessoas que ele considera desafeto. Eu tenho vergonha de expor um homem que está na presidência da República, que eu ajudei a colocar lá, que eu fiz campanha para ele no Brasil inteiro, trazendo as mulheres em especial, que abominavam o Jair, a gente sabe disso. Era 80% de rejeição entre as mulheres, nós conseguimos reverter isso. Eu tenho vergonha de mostrar algumas coisas que desnudem mais o presidente do que ele já se desnudou. O presidente, ele se desnudou de uma forma horrorosa perante a nação brasileira. Quando o Sérgio Moro, se você diz, mas o ministro não tinha que ter pensado, o presidente não tinha que ter pensado, Datena? O presidente não tinha que ter pensado que nós estamos vivendo uma pandemia? O presidente não tinha que ter pensado que ele não deveria ter trocado o ministro da Saúde? O presidente não tinha que ter pensado... Mas a senhora mesmo sob ataque de um áudio que a senhora disse que não é um áudio verdadeiro de criação de fake news, que o objetivo era outro, a senhora não mostra essas mensagens, né? E o Moro abriu na primeira oportunidade que ele tinha, ele já mandou-lhe uma mensagem lá na reportagem da Globo. A senhora não está agindo dessa maneira. Eu não condeno o que fez o ministro Sérgio Moro. Eu acho que cada um sabe exatamente onde aperta o seu calo. O ministro foi muito, muito fritado, tá? Essa é uma expressão até feia, mas dentro do governo ele passou por um processo de fritura muito grande. E houve um rompimento muito duro de palavra, né? Eu engoli sapos muito grandes, porque também eu fui tão criticando até o Moro porque ele pediu demissão numa coletiva, né? Bom, eu fui dispensada pela imprensa. O presidente também botou uma nota no antagonista. Então, é do modus operandi do governo. Não adianta ter 2 pesos e 2 medidas. Agora, o ministro Sérgio Moro, ele sabe exatamente as consequências dos seus atos e sabe o que está fazendo. E precisava comprovar que não estava abandonando o Brasil. O meu cargo de líder do governo é nada perto do ministro Sérgio Moro. É um carguinho de nada. É um cargo para ficar lá, tentando aprovar coisa dentro da Câmara e do Senado. Perto do que é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, é nada. Agora, como é que o ministro vai dizer, olha, gente, eu tô entregando o boné aqui, tô entregando o chapéu aqui. Aí todo mundo, por quê? Ele teve que dar uma explicação. Então, eu entendo o que ele fez, não vou fazer pré-julgamento e acho que já passou da hora de nós sabermos quem de fato está comandando o nosso país. Chega de sermos enganados. Se quiserem continuar apoiando, lindo e maravilhoso, mas que apoiem sabendo quem estão apoiando e o que eles estão fazendo. Nós estamos vivendo um estado de exceção, Datena. Nós estamos vivendo uma espécie de chavismo com sinal trocado. Você falou que a direita e esquerda queimaram camisetas do Moro. Olha, o que eu vi foram assessoras de um deputado bolsonarista, inclusive uma delas ganha R$10 mil por mês, tá? Eu já denunciei isso, para atacar pessoas que dizem não ao presidente ou que discordem minimamente de alguma coisa. Então, era alguém que até ontem puxava o saco do Moro, desculpe de novo a expressão chula, mas é isso mesmo, ficava puxando o saco do Moro, implorando uma fotinho com ele, e que no outro dia, ganhando dinheiro público para isso, foi pra rua queimar a camiseta e incitar o ódio. Isso não é direita. Pessoas de direita racional não fazem isso, Datena. Pessoas de direita racional trabalham com a verdade, com a decência, com o olho no olho, querem um país liberal de verdade, conservador nos costumes, querem emprego. É isso que as pessoas de direita querem. Não querem essa palhaçada que virou esse bolsonarismo.
A senhora em nenhum momento usou desse tipo de atitude que a senhora atribui aos bolsonaristas ao apoiar o presidente Bolsonaro? Você diz com fake news, essas coisas? Coisas parecidas. Não, eu nunca usei. Não, eu tive ao lado dele. Inclusive, Datena, ele foi me buscar na minha casa. Tá? O presidente tentou muito se aproximar de mim de várias maneiras. Eu não queria sair candidata. Ele queria justamente pelo número de seguidores que eu tinha, pela imagem nacional que eu tinha. Eu já estava num veículo de comunicação nacional. Fui aqui da casa, inclusive, da Band, diretora da Band News FM em Curitiba. Tinha uma história no Brasil inteiro, biógrafa do Moro. E ele tentou muito com que eu fosse candidata e eu era resistente. Fez um vídeo público me intimando, não era nem me convidando, e foi até a minha casa, bateu na minha porta. Né? E lá eu disse para ele que eu só poderia, de fato, apoiar um governo que fosse liberal, privatista. E ele começou a aprender um pouquinho dessa coisa liberal à época. Na época da campanha, havia 2 núcleos. Um núcleo em que tinha uma agência e que produzia material de campanha normal, aqueles materiais de campanha, aqueles memes mais engraçadinhos. E tinha um outro núcleo que ficava debaixo das mãos do Carlos Bolsonaro. Eu nunca participei desse grupo, até porque eu nunca tive proximidade com o Carlos. Eu vi o Carlos uma única vez na vida, quando eu levei a Viviane Sena à casa do Jair Bolsonaro, porque a Viviane Sena era o meu nome preferido para comandar o Ministério da Educação. Então, eu nunca tive proximidade com essa gente para fazer esse tipo de coisa. Sei. E a senhora tem, além desses áudios, alguma prova desses áudios de que algum ato de corrupção tenha acontecido no Planalto, dentro do Palácio, por parte do presidente ou do entorno do presidente? Olha, Datena, o que nós estamos vendo, publicamente, eu não preciso colocar áudios para isso, é a corrupção do poder. No momento em que se tenta tomar para si a Polícia Federal, isso é a corrupção do poder. Não é a corrupção como o PT fez, a corrupção do Mensalão e do Petrolão, até porque o PT é as nisso, né? Eles são profissionais, né? Dificilmente alguém vai conseguir superar o que essa gente fez contra o Brasil. Agora, no momento em que o presidente chama corruptos do Mensalão e do Petrolão para debaixo de sua asa, ele está fazendo isso, chamando Valdemar da Costa Neto, chamando Bob Jefferson, né? Gente que foi presa. Não tô falando aqui do neguinho ali e tal, bateu a carteirinha na esquina. Não, foi presa. Gente que participou dos piores esquemas de corrupção. Por que o presidente quer dominar a Polícia Federal, botar alguém que seja um pau-mandado absoluto no Ministério da Justiça e, ao mesmo tempo, trazer os corruptos dos maiores esquemas de corrupção da história para seu governo? Alguma coisa tá errada, gente. É só sentir o cheiro. Onde tem fumaça, tem fogo. Nós não podemos permitir que a corrupção do poder acabe se tornando a corrupção do sangramento do dinheiro público de novo. Nós temos que impedir isso. Eu tenho responsabilidade para trabalhar, senão eu estou prevaricando na minha função. Eu sou deputada, estou aqui para defender o Brasil. Aliás, eu estou deputada. Tem gente que fala, porque você traiu. Eu não traí ninguém, eu fui traída, eu continuo com as minhas convicções todas aqui. Eu não estou saindo por aí pedindo voto para ninguém. Eu prometi que ia lutar pela verdade, contra a corrupção. E é o que eu vou fazer, independente do presidente que esteja lá. Pode ser o Bolsonaro, pode ser o Papa, pode ser alguém de outro partido. Eu vou sempre lutar pela verdade. A senhora ainda é ameaçada de morte ou não? Sim, Datena, sim. Por quem? Bom, há várias investigações em relação a isso, né? Se tivéssemos chegado já à pessoa ou às pessoas que têm feito isso, certamente alguma punição já teria dado. Há um problema na nossa lei, Datena, que é uma coisa que os delegados me falam muito, que estão investigando esse caso. Tem investigação tanto na DEPOL é Departamento de Polícia da Câmara, quanto na Polícia Federal, quanto na Polícia Civil. O que eles me dizem? A ameaça de morte, ela é uma ameaça de um crime. Então, não é o crime cometido ainda. Olha o absurdo da legislação do Brasil. Então, esses malucos ameaçam me estuprar, me matar, me cortar inteira, cortar minha filha, sequestrar. Mas o nosso arcabouço jurídico, mesmo que se chegue a essa gente, não tem como botar na cadeia. Ele tem que cometer um fato, né? O que chegou mais próximo de alguma coisa semelhante a isso foi quando mandaram uma cabeça de porco para o flat onde eu estava hospedada, né? Isso foi encaminhado, um porco decepado, né? Uma cabeça. Isso foi encaminhado para a polícia imediatamente recolheu as provas e agora, recentemente, depois da CPI da fake news, eu recebi uma nova ameaça e encaminhei isso para as autoridades responsáveis. A senhora ainda acha que o presidente Jair Bolsonaro é um homem honesto? Eu gostaria muito de dizer que sim, Datena. Eu gostaria muito, assim, meu coração dói quando você faz essa pergunta. Eu queria bradar que sim, que ele só é
emocionalmente pouco inteligente, que ele... Mas quando eu vejo o presidente usando todo o aparato do governo brasileiro, do Estado brasileiro, para impedir que, eventualmente, seu filho vá para a cadeia por rachadinha, ou para impedir que as investigações cheguem em seus outros filhos, eu não consigo atestar a decência, a moralidade do presidente. Quem é capaz de fazer isso é capaz de fazer qualquer coisa. Então, eu disse algumas vezes, eu colocaria minhas 2 mãos no fogo por ele. Não coloco mais, porque eu tenho medo de me queimar. Eu espero que o desespero dele para tentar salvar os seus filhos seja um desespero de pai, mas que passe. Porque quando você tem um filho que está fazendo alguma coisa errada, e eu sou mãe, eu tenho 2, o que eu faço com os meus filhos quando eles estão fazendo coisa errada? Eu coloco eles para refletir e, se for o caso, de castigo. E a depender de como for, a malandragem toma umas palmadas. Quer dizer, você tem que educar o seu filho. O que os filhos do presidente tinham que ter feito quando tudo isso começou? Se afastado do presidente. Olha, eu vou aqui deixar meu mandato aqui de lado, vou provar a minha inocência e, em provando a minha inocência, eu volto. Pronto. Não precisa nem renúncia para isso. É só você sair e deixar o suplente entrar. Isso seria o mais decente. Aí eu ia aplaudir e ia dizer, este homem é o homem que eu lutei. É o homem que não tem moralidade e legalidade seletivas. Mas ele tem. Ou seja, para os meus inimigos, vamos botar todas as investigações. Para os meus amiguinhos aqui, vamos proteger, tendo uma polícia federal para chamar de minha. Isso é muito ruim. Eu não consigo mais atestar, infelizmente, essa bandeira anticorrupção no presidente. A senhora acredita que haja elementos para que seja aberto um processo de impeachment contra o presidente? Elementos técnicos e jurídicos tem. O que não se tem ainda, e talvez a gente tenha ou não, vai depender do desenrolar, é o elemento político. Porque o impeachment ele é um processo até mais político do que jurídico, né? Agora, o presidente, ele cometeu alguns crimes, né? Segundo as declarações ali do ministro Sérgio Moro. O principal, e que já tem provas, é a falsidade ideológica, né? Foi publicado um documento que não é um documento verdadeiro, um documento com a assinatura do ministro que o ministro não assinou. E não adianta dizer, foi errinho do estagiário do Diário Oficial. Me poupe, a gente está falando da República. Esses errinhos não existem. Então, assim, essa é a desculpa de quem não quer enxergar. Então, esse é um erro material que já está claramente comprovado. Falsidade ideológica. E os segundo e terceiros crimes, que é a tentativa de intervenção da Polícia Federal e a obstrução de justiça. Isso também é flagrante no momento em que o presidente manda trocar o Valeixo, inclusive coloca numa das conversas que um dos motivos seria a investigação que chega a 10 a 12 deputados bolsonaristas. Então, ou seja, vamos trocar a polícia para a polícia não pegar os meus. Então, isso é claramente uma interferência e obstrução. E agora, a questão do impeachment é uma questão política. Eu já disse e repito que o melhor para o país seria o presidente renunciar e deixar o Mourão trazer alguma estabilidade para o país. Renunciar seria o melhor caminho. Se ele tivesse um pouco de amor pelo Brasil, de hombridade, visse tudo o que aconteceu, visse com os olhos normais, não com os olhos que ele tem, que são os olhos da perseguição. Ele tem um complexo muito grande de inferioridade e de perseguição. Ele acha que todo mundo está perseguindo, quer derrubar, e ele mesmo vai colocando armadilhas no seu próprio caminho. Ele não enxerga que ele mesmo está dinamitando o seu próprio caminho. Ele está se derrubando. Quem está derrubando o Bolsonaro? O Bolsonaro. Meu Deus do céu. O próprio Bolsonaro está derrubando o Bolsonaro. Então, o ideal seria ele ir descansar. Vai para casa, vai descansar, deixa a gente tocar o Brasil em tempo de pandemia, deixa o Mourão trabalhar, mas eu sei que ele não vai fazer isso. Então, nós temos 2 caminhos. Ou o presidente toma juízo de vez e entende que está numa república, que não está aqui numa ditadura, entende que a Polícia Federal tem que ser independente e autônoma, entende que existe uma coisa chamada impessoalidade nos poderes e que esse princípio é um princípio constitucional, entende que ele não manda no parlamento, o parlamento é independente, ele não manda no judiciário, o judiciário é independente. Ele pode comprar quem ele quiser da banda podre da política, porque ele vai continuar não mandando no parlamento. O parlamento não está à venda em sua integralidade. Pode ser que uma fatia esteja à venda. Então, se a gente vê que o presidente realmente está levando o Brasil à bancarrota, não restará, pelos crimes já elencados, outro caminho político a não ser tentar um processo de impeachment. Eu, particularmente, gostaria que o presidente tomasse um chá de estadismo entre hoje e amanhã, até o final de semana, que entendesse o que está fazendo contra ele mesmo e contra o país, que visse que ele está demonizando quem sempre o ajudou. O Sérgio Moro sempre o ajudou.
Eu vi o que esse homem passou lá dentro. O Sérgio Moro sempre ajudou o presidente. O presidente muitas vezes surfou na popularidade do Moro. Quando o presidente estava caindo de popularidade, pegava o Moro pela mão, jogo do Flamengo, aquela coisa toda. E nós vemos os principais aliados sempre traídos. Se ele fez isso com aliados de primeira hora, o que não fará com os aliados de segunda, né? De segunda hora, que é o que se comenta no Congresso Nacional. O presidente deveria tomar esse chá de juízo, né, e tentar conduzir uma paz nacional, mas ele não tem condições emocionais para isso, não é do perfil dele. Ele teria que dar essa missão para alguém fazer essa missão e ele deixar trabalhar, que é o que ele não tem feito com os ministros. A senhora afirmou que o presidente comprou alguns deputados, é isso? Ou acha que comprou? Bom, está em todo o noticiário, né? Que ele está loteando parte do governo para trazer aí esses... Inclusive, Banco do Nordeste já foi para um, o FNDE vai para outro. O FNDE, para você ter uma ideia, tem 50 bilhões de orçamento, é um ministério, né? Então, tem várias estatais no pacote, secretarias de ministérios. Isso é amplo, está divulgado em toda a imprensa, inclusive quais são os partidos que estão fazendo essa boquinha, né? Eu não consigo entender um presidente que se elegeu com a pauta anticorrupção, que me prometeu lutar contra a corrupção, se aliando com aqueles que durante a história se mostraram os nomes mais corruptos do país. Deputada, diante de todas essas colocações, a senhora não teme ainda mais pela sua integridade física daqui por diante? Bom, se acontecer alguma coisa comigo, todo mundo já sabe quem vai ser, né? Eu espero que eu tenha ainda a liberdade nesse país de falar e defender aquilo que eu acredito. Eu espero que milícias não queiram atravessar o meu caminho, porque eu estou falando aquilo que eu acredito e defendendo uma bandeira que o Brasil acredita, que é a bandeira contra a corrupção. Então, por óbvio que eu sei que tem muito maluco por aí, viu? E muita gente mal intencionada e muita gente bandida. Mas eu vou continuar falando aquilo que eu tenho que falar. E eu creio que a verdade vai vencer, Datena. Eu já enfrentei o PT, fui ameaçada naquela época, fui perseguida, invadiram minha casa, quebraram a minha casa, fizeram um fervo na minha vida, né? E eu não desisti do Brasil. Porém, eu continuei mais forte e eu não vou desistir do Brasil agora, independente da ameaça, da fake news, do presidente espalhando fakes. Eu vou até as últimas consequências pelo nosso país. As milícias contra a senhora que poderiam agir contra a senhora agiriam a mando de quem? Datena, você quer saber das virtuais ou das reais? Das duas. É porque a virtual também é real, né? A virtual é o gabinete do ódio que tem jogado contra mim. O gabinete do ódio que tem a sua sede dentro do Palácio do Planalto. Ponto. Isso já é fato comprovado. Bom, a real, qualquer bandido envolvido com milícia, obviamente, pode fazer uma intervenção, né? Eu não vou aqui acusar ninguém, mas por óbvio que sim, eu temo pela minha integridade. Mais alguma colocação, deputada? Oremos por esse país, para que a verdade apareça e para que a gente tenha um final minimamente feliz, Datena. Eu realmente espero que nós possamos olhar nos olhos uns dos outros e falar a verdade, que nós possamos realmente respeitar uns aos outros, que o presidente da República entenda que ele não é um vereador lá de Pinhalzinho, mas que ele é o presidente da República Federativa do Brasil. Ele não é lobista do filho, ele não é lobista do Carlos, ele não tem que ficar brigando no Congresso para fazer liderança de partidinho A, B ou C. Ele tem que comandar o país, ele tem que ter uma estatura de um estadista. E se ele entender isso, o Brasil ainda tem jeito nesse momento. Se ele não entender isso, nós vamos à bancarrota, lamentavelmente. É isso, Datena, muito obrigada. Muito obrigado e um ótimo dia para a senhora. Bom dia.